Não temas, eu sou o primeiro e o último. Que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 17 e 18. Ministério Pão Vivo. Vamos direto ao assunto. Jesus estava polemizando com os fariseus. Lógico, ele estava defendendo, enfatizando a sua filiação, a sua divindade. E para aqueles que ainda não entenderam, quando falamos que Jesus estava defendendo a sua divindade, estamos dizendo que Jesus estava declarando, ensinando, afirmando que ele era, além de filho de Deus, ele era o próprio Deus. Isto nós veremos no desenrolar de nossas meditações. E isto era algo que deixava os judeus enfurecidos. Claro que eles tinham as suas razões. Desde o princípio, eles foram ensinados que só existe um Deus. Por exemplo, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles tinham ouvido lá no Monte Sinai. Deus estava dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Então, os judeus, eles eram fiéis, firmes no fato de que Deus é um só. Deus é único, soberano, o Todo-Poderoso. E como entender? Agora entra em cena um homem, um mestre, que ensina de viva voz, afirma ser Deus. E para a crença, para os fundamentos deles, isto foi difícil aceitar. Quando nós lemos esta polêmica entre Jesus e os fariseus, no capítulo 8, a gente percebe que foi tão acirrado esse embate que eles trocaram aquilo que nós chamamos de farpas. Ambas as partes usaram de argumentos fortes. Jesus os chamou de filhos do diabo. Jesus disse que eles estavam procedendo como filhos do diabo, porque eles estavam mentindo. E disse que o diabo mente, é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Não podemos negar que foram palavras duras para quem
se sentia religioso, fundamentalista, surgir um mestre que os trate de filhos do diabo, isso era quase insuportável. Mas também na mesma polêmica, Jesus foi chamado por eles de endemoniado. Já pensaram nisso? Chamaram Jesus de endemoniado e ainda pegaram em pedras para o apedrejar. Mas não nos esqueçamos que tudo começou pelo fato de Jesus deixar evidente a sua divindade. Agora, o que tem de positivo aqui neste capítulo, nesta polêmica, é que a narrativa de João é que muitos creram nele. Aleluia! Olha, é quase sempre assim. Quando se ensina, quando se prega, uns aceitam, uns rejeitam, outros aceitam. Uns são incrédulos e outros creem. Então, aqui, neste fato, aconteceu a mesma coisa. Muitos creram nele. Agora, um fato curioso. Veja que Jesus tira o foco dos fariseus, daqueles com quem ele estava duelando, e fala aos que creram: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês perceberam no meu rosto um sinal de riso? É porque esse texto aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Eu já participei, aliás, assisti muitas reuniões políticas, muitos comícios, e a gente ouvia sempre os candidatos, um dizer contra o outro, atacando o adversário e usando esse termo aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os leitores, aliás, os eleitores também absorvem o discurso, e quando o seu candidato é derrotado e não admitem a derrota, aí ficam usando o mesmo discurso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que há dizer? Vocês irão ver, vocês irão se arrepender. Mas por que eu estou citando isto? Olha, Jesus falou na realidade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não use o texto fora do contexto. Antes ele disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras. Ele estava exortando aos que creram: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, políticos, eleitores, não misturem as coisas. Não tire o texto do contexto. Ele estava dizendo para os que creram. Ele está dizendo para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos na divindade dele. Ele está dizendo, não é só crer, não é ter uma crença apenas litúrgica, superficial, denominacional, o que tem muito hoje, mas uma crença arraigada, baseada na minha palavra, baseada nos meus ensinos, permanecer nestes ensinos. O que vai acontecer? Vocês terão uma vida espiritual progressiva. Note que primeiro creram. Agora, o desafio. Vocês precisam permanecer na minha palavra. Não é crer hoje, duvidar amanhã. Se isso acontecer, sereis meus discípulos. E sabe ainda o que vai acontecer? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Ele diria lá no capítulo 14 e verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí a verdade. Ele estava dizendo, vocês não terão um conhecimento superficial. Este conhecimento será progressivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará da escravidão do pecado. Libertará das heresias. Libertará do jugo da lei. Ele estava dizendo para os guardadores da lei. Então, não vamos misturar as coisas. Nada de ficar gritando em palanque para conseguir votos. Usar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O melhor é voltar um pouquinho antes no texto e dizer, sabe, eu já creio em Jesus. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio que Ele é o meu Deus, o eu sou. Mas eu quero permanecer nesta verdade para ser totalmente liberto e conhecer toda a verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.